Felipe Luiz defende tabu contra o Corinthians. Cebolinha. Pô, até onde vai a verdade dessa história de que o Flamengo deseja negociar o jogador? Léo Pereira, escolhido por Felipe Luiz, o melhor zagueiro do Brasil. Galera. Alexandre e Plata voltam a treinar, mas seguem como dúvida para o clássico de domingo. E por fim, hoje teve coletiva de Danilo. Ele falou sobre vários temas, inclusive um relacionado à lateral no último jogo. É isso? Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Galera, nos últimos dias tem sido noticiado a intenção do Flamengo negociar Everton Cebolinha. Inclusive, as matérias que estão sendo postadas, elas falam o seguinte, que desde quando o jogador chegou ao Flamengo, ele nunca conseguiu corresponder dentro de campo o que dele se esperava. Afinal de contas, isso é verdade, ele foi contratado para ser uma estrela dentro do time do Flamengo. Passou por um período de contusão, inclusive bastante séria, e naquele momento ele vinha desempenhando um futebol, diria que brilhante. Alguns, inclusive, naquele instante, defendiam até uma convocação para a seleção brasileira. Se recorda disso? Sim. Não é verdade? Então agora, o Flamengo, até mesmo com o interesse de fazer um ajuste na folha salarial, pensa em começar a dar uma remanejada no time. Fato é, chegarão jogadores. Fato também é, outros sairão. Aí, internamente, esse tema é tratado da seguinte forma. Se for para ser negociado e aparecer realmente uma proposta interessante, dificilmente o Flamengo fará para o mercado nacional. E sim para a Arábia Saudita ou Catar. Sei lá, viu? Tudo bem que o custo-benefício do Cebolinha até agora não se justificou, mas é um jogador importante. Vamos ver como anda isso, né, amigos? Bom, galera, seguindo com as notícias, o elenco do Flamengo realizou hoje pela manhã mais uma atividade com foco no jogo de domingo diante do Corinthians. O Plata e o Alexandro treinaram em campo, mas seguem como dúvida. Ambos não participaram do aquecimento junto com seus companheiros, porém, na sequência, realizaram no gramado atividades separados dos demais. Segundo informações, o Plata está em um estágio mais à frente do que Alexandro e caso não sinta nenhuma dor aí no joelho até domingo, pode ser que ele seja relacionado para esse jogo. Os dois estão passando por testes durante os treinos e o dia a dia é que vai dizer se eles ficarão à disposição ou não de Felipe Luiz. Nos resta aguardar e ver o que vai acontecer com os dois, ou mais precisamente com o Plata, até o domingo. Seguindo com as notícias, Felipe Luiz colocou Léo Pereira como o melhor zagueiro do Brasil. E aí, vocês concordam com isso ou não? Uma coisa para mim é evidente. Se tem um setor do campo do Flamengo que trabalha e trabalha muito bem, é sim o sistema defensivo. Até porque é muito sólido, muito consistente. Como o próprio Felipe definiu, tem um equilíbrio naquele setor e flui. Já o ataque, não fazendo os gols, não consegue corresponder, claro, às expectativas do que a gente deseja do nosso Flamengo. Com essas, ele disse que Léo Pereira tem um desenvolvimento dentro de campo, aliás, um rendimento que é de alto padrão. Inclusive, ele não esteve presente no jogo no Equador contra a LDU. Isso faz parte daquela
carga de minutagem que o jogador vem recebendo dentro do Flamengo para evitar problemas físicos. Mas a probabilidade é muito grande que ele retorne agora no domingo frente ao Corinthians. Aguardar e ver que o nosso sistema defensivo continue sendo o nosso orgulho, né, amigos? Afinal de contas, todo grande ataque também tem uma excelente defesa. Só falta o ataque começar a ficar grande, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, após o treino de hoje, o Danilo concedeu uma entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Lá ele falou sobre vários assuntos, mas com a proximidade aí do jogo contra o Corinthians, o Danilo fez um alerta ao Flamengo sobre Memphis Depay e também aproveitou para relembrar o jogo mais marcante contra o time paulista. Sobre o Depay, o Danilo disse o seguinte: quanto ao Memphis, é um jogador acima da média, tem demonstrado isso. É um jogador que precisa ser defendido com muita atenção, concentração, mas com sistema. O sistema que a gente usa se ajuda, faz com que a gente se defenda bem contra o Memphis ou outro tipo de jogador que possa fazer a diferença. Bom, sobre o jogo mais marcante contra o Corinthians, ele disse o seguinte: no Santos eu joguei 1 ano e meio e tive vários jogos contra o Corinthians, mas um jogo que foi bastante legal foi o primeiro jogo da final de 2011 do Paulista, onde foi empate, mas foi um jogo grande, importante para direcionar a conquista do título naquele ano. Depois, vencemos na Vila Belmiro, apesar que o que deixou marcado foi eu ter tomado o cartão injustamente e perdi o segundo jogo por suspensão. Que azar, hein, amigo? Mas, com certeza, o jogo de domingo também vai ser marcante para o Danilo, sem dúvidas. Bom, o Danilo também falou, amigos, sobre a situação do Flamengo na Libertadores, o que está preocupando a todos nós, né? Ele disse o seguinte: eu enxergo uma situação completamente acessível. Não quer dizer em tom de soberba ou que seja tranquila. O objetivo é passar o grupo em primeiro, porque isso depois dá moral, confiança e também nos cruzamentos pode ter confeitos mais acessíveis. Mas a gente tem total condição de reverter. Situação desconfortável, certamente, mas estamos com o pensamento para que a gente termine em primeiro. Isso que eu espero. Estamos todos esperando por isso, né? Venhamos e convenhamos. Ele também falou, sabe sobre quem? Ayrton Lucas, lá no jogo contra a LDU. Ele disse o seguinte: nesse jogo contra a LDU, eles me deram o prêmio de melhor jogador da partida, mas eu não merecia. Quem merecia era o Ayrton Lucas ou o Eric Pulgar, porque fizeram uma partida incrível. Se o Ayrton Lucas não estivesse no nível que ele esteve nos duelos individuais, a gente não teria nem empatado. As chances de perder eram muito grandes. Ele venceu todos os duelos, onde se ele fosse ultrapassado, seriam jogadas de muito perigo. E aí? Galera, realmente eu também acho, eu concordo com ele que Eric Pulgar fez uma maravilhosa partida e Ayrton Lucas, sem dúvida nenhuma, foi o melhor jogo de 2025 dele. A gente precisa valorizar e ele tá certo nisso. Seguindo com as notícias, Felipe Luiz começou como treinador no time principal do Flamengo, ainda não tem 1 ano. E vocês acreditam que já tem tabu? Amigos, vai pensando o quê? E é justamente contra o Corinthians desse tabu que a gente vai falar. Afinal de contas, até agora foram 2 confrontos e pela Copa do Brasil, inclusive ambos, e o técnico tem um retrospecto favorável. Uma vitória e um empate, que continua, inclusive, aumentando essas pontuações que fazem com que se crie esse tabu, né? Que siga invicto, né, Felipe Luiz? Com vitória. Com vitória. Agora pelo Campeonato Brasileiro. Mudou a competição, mas o tabu continua, tá, Felipe? Pega umas dicas aí com o Danilo sobre alguns jogadores do Corinthians e vamos que vamos. Não é? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde de sexta-feira a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.
amigos e amigas. Tchau, tchau.